a primeira coisa que você deve entender é a diferença entre compreensão e interpretação. A compreensão é o ato primeiro de entender as ideias na superfície do texto de forma objetiva. Elas estão ali na sua frente, prontas para serem compreendidas. Já a interpretação é a leitura aprofundada e ocorre após a compreensão. A interpretação vai além da superfície do texto. Exige do leitor algumas habilidades, como conhecimento prévio, fazer inferências e tirar conclusões lógicas. É importante destacar que não é possível interpretar um texto sem antes compreendê-lo. Em outro vídeo, falaremos sobre as estratégias para a interpretação. Agora, o nosso foco é na compreensão. Para tornar fácil a compreensão de um texto, o leitor pode usar recursos de leitura conforme as suas necessidades. Chamamos esses recursos de estratégias. Você também poderá criar outras técnicas que facilitem a sua compreensão. Na verdade, é o leitor quem determina a melhor e mais eficiente forma de entender um texto. Se você ainda não conhece uma forma eficiente para entender textos, aqui vão algumas dicas de estratégias para a compreensão dos textos que vão estar na sua prova de português do IFRN. Faça a primeira leitura para perceber o assunto do texto. Não se esqueça de também observar o título. Ele pode antecipar o assunto para você. A primeira leitura deve ser rápida e ela busca a compreensão dos pontos importantes, dos mais importantes. Passe os olhos de forma um pouco rápida e sem parar, para assimilar as ideias principais e também as secundárias. A segunda leitura ocorrerá ao mesmo tempo que a resolução das questões. Sabendo onde localizar a informação necessária para a sua resposta, não haverá necessidade de ler o texto todo novamente. A sua leitura será seletiva. Você seleciona o parágrafo e o trecho que vão servir como subsídio para a sua resposta e vai direto ao ponto. Vamos ver se entendeu. Você lê a questão, analisa a questão e já tem uma ideia de onde encontrar o subsídio para responder a essa questão. Você vai ao texto, lá você encontra a informação necessária. Você volta para a questão e marca a questão. Ali você lê a próxima questão. Volta ao texto e faz o mesmo processo do vai e vem. Analisa o trecho, o parágrafo necessários para responder a sua questão. Depois você volta à questão e marca lá. Espero que marque corretamente. Todo parágrafo bem escrito tem um tópico frasal que resume a sua ideia central e geralmente é a primeira frase. Como cada parágrafo tem apenas uma ideia central, também não deve ter mais de um tópico frasal. Vejamos se entendeu. O texto possui um assunto. Cada parágrafo possui uma ideia central ligada àquele assunto. O tópico frasal dentro do parágrafo, que geralmente é a primeira frase, é o que representa essa ideia central. Essa dica vai ajudar na identificação da ideia central em cada parágrafo e também vai ser útil para quando você for escrever a sua redação. E como identificar as ideias principais e secundárias de um texto? Existe um ponto fundamental para diferenciar qual é a ideia principal de um texto daquela que é secundária. A ideia principal está intimamente ligada à ideia central e à essência do texto. É uma informação valiosa para o leitor. Se retirada, compromete a compreensão do tudo.
O mesmo não ocorre com a secundária. A ideia secundária traz uma informação complementar, é derivada de um argumento principal e atua como se tratasse de um complemento, um subsídio que ajuda na compreensão da ideia principal. Quando um trecho qualquer de um texto puder ser excluído sem prejuízo da ideia, você poderá descartá-lo sem perda para a sua compreensão. Apresentamos aqui alguns formatos mais usados nas questões que exigem compreensão. São elas: segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa que, o texto possibilita um entendimento de, conforme as ideias do texto. Como ressaltamos no início, seu sucesso vai depender de um bom uso de estratégias para a compreensão dos textos que vão estar na sua prova. Comece a treinar o quanto antes para se habituar mais rapidamente. É importante treinar para desenvolver suas habilidades de leitura. Vai ver que não é difícil, mas exige treino. Não permita que a falta de prática comprometa os seus objetivos. Antes de encerrarmos, mais uma dica. A leitura mais eficaz e proveitosa é aquela feita em blocos e não palavra a palavra. Agora responda: você já percebeu como ler? Você lê uma palavra por vez ou em blocos? Faça um teste e responda aqui nos comentários. Esperamos ter contribuído para o seu êxito na prova do IF. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.